Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8 em diante, diz assim, já para não perder tempo: Ora, havia naquela mesma marca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez bem. Amém, igreja? Amém. Espírito Santo, ó Senhor, necessitamos da tua ajuda, e o Senhor bem sabes disso. Por isso eu te peço, Pai, usa-nos, Pai, fala conosco, Senhor, ainda neste finalzinho de culto, Pai. Abre as portas do céu sobre esse ambiente, Senhor. Envia uma nuvem de glória sobre esse lugar, Senhor, de tal maneira que todos os que estão aqui sintam a tua presença, Pai, e que todos aqui venham sair tocados e tocadas pelo teu poder, Senhor, pelo poder da tua palavra. E a igreja diz: glória a Deus. Irmãos, é interessante essa passagem, porque aqui está mostrando o nascimento do Senhor, o nascimento de Jesus. E aqui vocês podem ver que uma multidão de anjos aparecem aos pastores para dizer uma grande notícia, uma notícia que trazeria alegria para todos sempre, e é lembrada até o dia de hoje, para que vocês possam ter noção. Naquele dia nasceu uma criança, e no mesmo instante que ela nasceu, enquanto os anjos, enquanto o céu se alegrava, muitos que estavam sobre a face da terra ficavam com inveja, ficavam irritados. Até mesmo o rei Herodes provocou uma grande ira dentro dele, capaz até mesmo de matar todas as crianças que estavam em Belém. Todas as crianças que estavam de 2 anos abaixo, meninos, foram mortos. Enquanto uma criança nasceu, milhares de crianças naqueles dias foram mortos. Sabe o que é isso? Era a ira de Satanás. A ira de Satanás estava sobre aquele lugar, porque sabia a missão que Jesus veio fazer sobre a face da terra. Ele sabia que aquele menino que veio sobre a face da terra veio fazer algo diferente, veio transformar vidas. Não, eu torno a repetir, ele veio transformar a vida de pessoas que não valiam nada, mas hoje nas mãos dele começa a valer alguma coisa, começa a valer tanto que são chamados de filhos e filhas de Deus. Aí está a diferença. Ele foi capaz de sofrer, ele foi capaz de ser humilhado, perseguido, mas tudo por amor. Enquanto muitos hoje não reconhecem, eu acho que tem pessoas aqui que é capaz de reconhecer isso. Então eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são capazes de reconhecer esse valor, e é por isso que estão aqui. Cada um de nós poderia estar lá fora, mas preferimos estar aqui contemplando a glória do Senhor. Aleluia, irmãos. É como o Lucas falou, ele nasceu, mas muitas pessoas inventam de comemorar, como o pastor já falou, o nascimento dele de forma errada. Mas nós estamos aqui hoje comemorando o quê? Nós estamos aqui hoje comemorando porque a única coisa que nós não poderíamos ter, ele nos deu. A única coisa que nós não poderíamos comprar, nem com dinheiro, nem com a prata, nem com o ouro, ele veio e naquela cruz, daquele madeiro, ele nos deu. Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui, porque estávamos condenados. E começa a ser interessante, porque muitas pessoas estão enganadas nos dias de hoje, muitas pessoas estão perdidas nos dias de hoje, mas ainda há pessoas em que sabem verdadeiramente porque o Senhor veio, porque o Senhor veio e teve naquela cruz. Como assim? Sobre ele já tinha uma promessa. Qual promessa? Aquela promessa que o próprio Deus já tinha dito lá no Éden, tinha dito no dia que Adão e Eva caiu. Ele olhou para Satanás e disse: olha, da mulher nascerá um que irá esmagar a sua cabeça, da mulher nascerá um que irá pisar. Aí Jesus olha e diz:
veio para desfazer as obras do diabo. Você está aqui hoje porque ele desfez o laço de morte, o laço de acidente, ele desfez o laço da droga, o laço da cachaça, ele desfez por quê? Porque naquela cruz ele tomou as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões e disse: olha, está pago. Como ele disse, está consumado. O que significa consumado? Está pago. Era ele dizendo: a dívida que ele tinha agora está pago. Está pago aqui nessa cruz do madeiro. Aquela mesma criança que um dia nasceu, ela foi envelhecendo, e chegou um dia que, estando na cruz, Mateus capítulo de número 27, versículo de número 46, a Bíblia diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isto é o significado: Deus meu, por que me desamparastes? Essa passagem é profunda, porque aqui vai mostrar que Deus está abandonando a Jesus. Por incrível que pareça aos nossos ouvidos, aqui é o que Jesus está dizendo, porque naquele momento ele está tomando sobre si os pecados dos homens. Naquele momento ele está tomando sobre si toda maldade e perversão do homem, para que o homem um dia pudesse ter um encontro com o próprio Pai. É por isso que também ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É porque ele foi capaz de tomar e ser maldição, para que nós possamos então hoje, no tempo atual, nos aproximar do Senhor. Não torno a repetir para que a igreja venha entender. Ele foi capaz de ser maldito, porque todos aqueles que eram pendurados no madeiro, na cruz, eram tidos por maldito. Mas tudo isso foi feito por amor, para que se cumprisse então o que ele disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você hoje tem a oportunidade de ter a vida eterna. Por quê? Porque o Deus foi capaz de se tornar homem, morrer na cruz, mas ele não somente morreu. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Não torno a repetir para a igreja entender. Ao terceiro dia ele ressuscitou e foi elevado às alturas. Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas ainda vai mais além. Ele diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente. E aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3. Não vai me repetir, aqui tem mais de 3 pessoas. Então tem um presente no nosso meio. Irmãos, começa a ser interessante. Por quê? Porque, como o pastor falou no começo da oração, Jesus, ele estava alegre. Ele teve a revelação que Jesus estava sorrindo para essa igreja. E você sabe o que tem acontecido? Jesus está muitas vezes muito triste nos dias de hoje. Por quê? Por causa daquelas pessoas que estão ali. Sabe o que aquelas pessoas estão fazendo ali? Estão desprezando o sacrifício de Deus. Estão desvalorizando o sacrifício que Deus fez naquela cruz. Estão desvalorizando o que Jesus fez, fazendo a sua vontade, fazendo os seus prazeres, mas reforçando o que o pastor falou. O Espírito Santo está alegre por cada um de vocês aqui hoje. Porque vocês recusaram aquele mundo, porque vocês recusaram aquele prazer, para reconhecer o quê? Para reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador. Olhando e dizendo: olha, Satanás, você me ofereceu a bebida, a droga, mas eu prefiro aquele que morreu naquela cruz. Eu prefiro aquele que sofreu por amor de mim. Eu prefiro aquele a qual olhou para mim e me escolheu mesmo sem eu merecer. Por quê? Porque qual de nós queria servir ao Senhor Jesus no mundo? Mas Ele desceu os degraus da sua glória para nos buscar. Ele desceu da sua glória para nos escolher. Ele olhou para os miseráveis como nós, que só pensávamos em nós mesmos, e disse: eu te escolho como filho. Eu te escolho como filha. Você é meu escolhido e minha escolhida desde o ventre da tua mãe. Olha só o poder que isso tem. Naquela cruz ele mostrou o amor que tinha por mim e por você. E a cada dia
é o que Ele pede nessa noite, que você demonstre o amor que você tem por Ele, rejeitando esse mundo e glorificando o nome dEle, irmãos. Não se junte a esse mundo, mas continue alegrando a Jesus. E como você continua alegrando a Jesus, rejeitando as coisas desse mundo e servindo a Ele, é glorificando, é exaltando o nome dEle, é mesmo que o mundo te despreze, te humilhe, olhe para você e diga: está perdendo a sua vida, está perdendo a sua juventude. Muitas pessoas podem olhar para nós jovens, para nós que estamos aqui, olhar, você poderia estar curtindo, você poderia estar bebendo, vocês poderiam estar ali naquela festa, alimentando a sua carne, mas eu entendi uma coisa, que aquele a quem eu não conhecia me escolheu, aquele a quem eu nem ligava, Ele olhou para mim e disse: você é importante, você é meu servo e minha serva. E cada um de vocês que estão aqui hoje tem promessa dEle na vida. Por isso, porque Ele olhou para vocês e disse: vocês são minha terra. Para finalizar, Jesus na cruz estava crucificado. Não torna a repetir para que vocês venham ter maior. Jesus na cruz crucificado, de braços abertos. E aí tem um segredo que a palavra diz, João capítulo de número 3, versículo de número 14, versículo de número 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, o diabo olhava e começava a usar a boca dos fariseus para dizer: desce daí se tu és o Filho de Deus, desce daí se tu és o Cristo. Jesus nem precisava falar, Ele mesmo já dizia, antes mesmo de eu estar: eu já estou onde eu fui chamado para estar, eu já estou aqui, foi o Pai que me colocou aqui, porque aqui eu atraio todos aqueles, eu vou repetir novamente, aqui eu vou atrair todos aqueles que quiserem vir até mim, e eles então conhecerão a fonte de água viva, eles terão a vida eterna. Todos aqueles que se chegarem até mim, eles me conhecerão. Todos aqueles que se chegarem até a cruz, eles conhecerão ao Senhor. É por isso que muitos não querem levar a cruz, é por isso que muitos desistem, é por isso que muitos param, porque a cruz ela é pesada, a cruz ela exige renúncia, a cruz ela exige renúncia. Muitos não querem renunciar, mas todos aqueles que têm o atrevimento de renunciar, de deixar festas, de deixar bebidas, de deixar drogas, de deixar a inveja, de deixar a prostituição, de deixar o homicídio, de deixarem todo o tráfico, toda a perversidade, eles contemplarão a glória de Deus. A saia chama as pessoas, o altar ele chama as pessoas. Quem quiser fazer a obra de Deus tem que renunciar. Quem quiser entrar nos céus tem que renunciar aqui na terra, porque todos aqueles que renunciarem aqui embaixo ganharão o reino lá em cima. Eu peço por favor a igreja, olhe para o teu irmão e diga: você, olha igreja, você deve renunciar, porque lá em cima você será bem recebido. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Quantos podem dar glória ao Senhor? Agradecemos